Boa tarde, professores presenciais. Nós estamos aqui retomando a nossa jornada pedagógica, foi interrompida aí pelo feriado de carnaval, e aqui nós estamos para mais um dia de jornada. Espero que esteja todo mundo disposto aí para estarmos juntos nesta tarde. Meu nome é Elândia Milon, sou assessora pedagógica aqui do Centro de Mídias, e nós estamos aqui com a Ellen. Ellen vai se apresentar. Olá, professores. Sou Ellen Alves, assessora do 7º ano aí do ensino fundamental. Estamos aqui nessa tarde também para falar um pouco mais com vocês sobre os outros assuntos aí, né? Nós já estivemos aqui semana passada e hoje estamos retomando, não é isso, professora? Sim, nós vamos hoje tratar sobre as estratégias do uso do caderno de atividades curriculares, o famoso CAC, né? Então, vocês vão saber detalhadamente hoje do que se trata este caderno, como usá-lo, a quem se destina. Estejam bem atentos a todas as explicações. Vamos começar então, Ellen? O assunto hoje é sobre o caderno de atividades curriculares aí, né? Conhecido pela sigla CAC, né? É uma ferramenta muito importante. A gente está trabalhando esse assunto justamente porque a gente quer que ele seja mais conhecido, mais divulgado e mais trabalhado por vocês aí, né? Professores presenciais. E para isso é importante que vocês conheçam um pouquinho melhor, né? Então hoje a gente vai falar sobre ele de uma forma mais detalhada, né? O que é o CAC? O caderno foi organizado exclusivamente como material a mais de estudo, dentre outros que os educandos dispõem para o aprofundamento dos conteúdos ensinados pelos professores ministrantes a cada componente curricular, né? Ou seja, ele é como o livro didático, né? Ele serve como um apoio para os alunos, né? Poderiam aprender um pouco mais sobre cada conteúdo que é explorado durante as nossas aulas. Não é uma apostila preparatória para exames, mas um material pedagógico autoinstrucional, né, de natureza formativa, ampla, que se destina a suplementar o processo de ensino-aprendizagem, né? Ou seja, é uma forma de o aluno dar prosseguimento àquilo que ele está aprendendo na escola, né? A gente sabe que o que o professor ensina não tem que parar ali, né? O aluno tem que se aprofundar um pouco mais, porque o nosso horário é um pouco mais reduzido, né? Então o aluno precisa dedicar um tempo a mais de estudos para que a formação realmente alcance os objetivos desejados, né? Então é importante que o aluno tenha um material de apoio, e esse material, essa é a finalidade desse material, né? Do CAC. Então é importante que os professores conheçam, que os professores aí, de alguma forma, disponibilizem esse material para os nossos alunos, né, para que eles possam estar aprofundando os conhecimentos aí, né. A cada 2 anos são organizados novos cadernos, assim como o livro didático, né, a gente pensou aí nesse formato, em que ele pode ter uma duração maior, né, para que os professores não venham estar organizando todo ano um material e para que o aluno também possa utilizar ele durante um tempo a mais, né? Então, é um documento muito importante, é um documento muito valioso para os nossos alunos, né? Alguns professores aí, durante a semana passada, estavam perguntando sobre o livro didático. A gente sabe que, às vezes, por algumas dificuldades, o livro didático acaba que não chega no tempo certo, né? Então, para suprir essa necessidade, para resolver esse problema aí com o nosso livro didático, a gente procurou organizar esse material, né? Esse material, ele está organizado diretamente com o nosso cronograma de sequência de aulas, né? Então lá os conteúdos estão de acordo com as aulas dos professores, então ele serve aí como um bom material de apoio, né? Se ele for utilizado corretamente. Por isso que hoje nós estamos aqui para deixar claro como que ele pode ser utilizado, né? Como que você, professor presencial, aí pode estar nos ajudando com a divulgação do CAC e com a utilização dele por nossos alunos. Ok? Vamos lá para a próxima. A finalidade do CAC. A finalidade do caderno é favorecer a ampliação das competências cognitivas dos estudantes, através dos estudos extensivos ao currículo, com conteúdos e atividades dos componentes curriculares das diferentes áreas de conhecimento, né? Ou seja, um aprofundamento daquele conteúdo que está sendo abordado ali, que a gente sabe que os professores preparam as aulas, mas são com cartelas, né, e tópicos. Então é importante que no CAC os alunos possuem textos, possuem
sugestões de leituras, atividades que nós vamos conhecer melhor detalhadamente aqui com a professora Elândia, que vai falar um pouquinho de cada tópico, né? Os conteúdos abordados nos cadernos têm por objetivo aprofundar os conhecimentos adquiridos nas aulas síncronas e assíncronas dos componentes curriculares, né? Ou seja, como eu falei, os conteúdos das aulas estão bem discriminados lá, né? Bem organizados, aprofundados, a oportunidade de o aluno ler mais sobre o assunto, aprender mais sobre o assunto, né? Se possível, disponibilizar para que ele, né, tenha esse material em casa, que possa estudar para as provas, para os exames, né? Então é muito importante que o aluno tenha esse material, é muito importante que você, professor presencial, utilize esse material aí com os nossos alunos, ok? Estrutura organizacional do CAC. O CAC está organizado por componente curricular e por unidade de estudo, né? Como eu já falei anteriormente, de acordo com o nosso CSA, de acordo com o nosso modelo aqui, né, do nosso projeto. Então, por isso ele constitui essa ferramenta tão importante, né? Aquela aula que o aluno perdeu, ele pode estar consultando lá nesse caderno, se o professor disponibilizar para ele. Apresenta em cada aula um desafio cognitivo relacionado aos conteúdos da aula. A gente falou na semana passada também um pouco sobre esse desafio cognitivo, que também está presente no caderno, conforme as nossas aulas, né? É um momento importante, onde o aluno tem ali o desafio cognitivo, que trata de uma apresentação do conteúdo de forma prática ali, né? Como o aluno encontra esse conteúdo no dia a dia dele, uma apresentação, uma abertura ao conteúdo que vai ser abordado, né? Ou seja, o aluno pode ver ali na prática, uma aplicação prática do conteúdo e depois o conteúdo abordado de maneira mais científica, né? Ou seja, ele faz essa relação entre teoria, né, o que se aprende na escola, e prática, aquilo que o aluno vive no seu cotidiano. Então, é um momento importante que também está contido no nosso CAC, ok? Contém conteúdos curriculares aula a aula de forma aprofundada. Apresenta textos e imagens nos diversos componentes curriculares, coerentes com os conteúdos abordados, que possibilitam a contextualização dos conteúdos, né? Ou seja, a contextualização é colocar ali o conteúdo dentro do cotidiano, dentro da prática dos nossos alunos. Então, ele se apresenta aí como esse material mais explicativo, né? Um material mais completo aí, que os alunos podem consultar sempre que julgarem necessário, né? E ter esse material sempre à mão, tá certo? Vamos lá, agora com a professora Elândia. A gente ainda vai falar sobre a estrutura organizacional do CAC, né? Há questões para problematização, discussão em grupo e interação que possibilitam relacionar teoria e prática no processo de aprendizagem. Há atividades dentro do CAC que os professores não conseguem passar durante eles estarem em tela, né? Devido ao tempo. Então, dentro do caderno tem essas novas propostas, outras atividades mais complexas que demandam mais tempo e que o aluno vai encontrar dentro do caderno, né? Isso possibilita uma aprendizagem mais profunda, umas atividades mais elaboradas, né, sobre o conteúdo. Apresenta textos, ilustrações, imagens, exemplos, exercícios e atividades que contemplam a diversidade cultural da região amazônica. Ou seja, diferentemente do nosso livro, ele já é um pouco mais contextualizado, né? Os professores procuram utilizar exemplos práticos aqui da nossa região. É algo muito bem formulado, né? A gente vê professores que se dedicam aí a fazer esse trabalho, fazem um caderno bem bacana mesmo, com muitas atividades diversificadas. Então, é importante que a gente aproveite aí este trabalho, né? Pode passar para a próxima? Contém exercícios e atividades dinâmicas com seus respectivos gabaritos, para a verificação da aprendizagem relacionadas aos conteúdos abordados, com nível de complexidade coerente e crescente, né? Bem importante aí essas atividades, são atividades, como eu já falei, mais elaboradas, com diferentes níveis, atividades que requerem um tempo melhor, um tempo maior, atividades de
produção textual, né, várias atividades assim que a gente sabe que muitas vezes o nosso tempo na TV ele não permite. Então, o aluno vai lá nesse caderno ter contato com essas atividades, aí poder melhorar a sua aprendizagem. Ok? Outra, apresenta em cada unidade de estudo indicações de atividades complementares, tais como pesquisas bibliográficas, pesquisas de campos, projetos, exposições, feiras, painéis, seminários e etc. Né? Desenvolvendo um trabalho interdisciplinar, ou seja, quando o professor trabalha essas outras questões aí, lá dentro do CAC a gente vai poder encontrar mais informações, né? O professor detalha mais sobre esses trabalhos aí a serem feitos. Outro tópico é, apresenta questões para exames, SAEB, SADEAN, Enem, exames e simulados nos cadernos de estudos, né? Ou seja, a gente também aí tem essa preocupação, não só essa preocupação, né? Mas ela também se encaixa em uma das preocupações ao formular o caderno, né? Que é propor essas questões aí que caem nas avaliações, todas elas têm respostas lá, então o aluno pode estudar, fazer as questões e depois conferir os resultados aí, né? Um material rico, um material cheio de informações importantes, um material muito bom para ser utilizado, ok? Então, a gente espera que seja bem aproveitado aí por vocês. Dando prosseguimento, nós vamos agora apresentar para vocês a estrutura do caderno, a apresentação, como ele está composto, como ele foi organizado. Então, vocês, ao receberem o caderno, a primeira coisa que vocês vão ver são as informações de capa do caderno. O que que compõe nesta capa? O componente curricular, aí vem descrito qual é o componente curricular, o nível ou a etapa de ensino, se é o ensino médio, se é o ensino fundamental, se é EJA, Educação de Jovens e Adultos, a série e o ano correspondente, a unidade de estudo, como a Ellen já falou, o caderno é organizado por unidade de estudo, então aí o caderno serão 4 unidades, 4 cadernos, 2 unidades, 2 cadernos. E o nome dos professores ministrantes deste componente. E também vocês encontrarão o nome dos assessores pedagógicos da série, correspondente ao ano em que o assessor pedagógico está acompanhando. Também na apresentação do caderno, na estrutura, né, vocês encontrarão um sumário. E o caderno foi organizado por unidade, foi organizado aula a aula, como a professora Ellen falou ainda há pouco. Então, o que se apresenta aí no sumário? Por exemplo, a aula 1. E vem, primeira coisa, é o desafio cognitivo. Nós vamos depois mostrar um caderno pronto para que vocês entendam melhor. Logo em seguida vem a apresentação dos conteúdos. Esses conteúdos também terão tópicos e subtópicos na apresentação e exposição do conteúdo no caderno. Logo em seguida, vocês encontrarão as atividades dinâmicas e temas para discussão e interação. Vocês observam que vocês encontrarão essa mesma estrutura para a aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, dependendo do componente curricular, tem um número diferenciado de aulas. Há componentes que apresentam 3 aulas, há componentes que são 8. É diferenciado de acordo com a carga horária daquele componente curricular. Mas esta é a estrutura para cada aula do caderno naquela unidade. Também vocês encontrarão nesta apresentação do caderno, no sumário, links de sites e estudos online, que vocês poderão pesquisar isso diretamente na internet, bem como atividades complementares. Vocês terão também dispostos aí questões preparatórias para os exames, gabaritos de todas as atividades que são postas no caderno, bem como os referenciais, ou seja, a fonte de onde os professores pesquisaram os conteúdos para organizar, criar, planejar este caderno curricular. Então, nós vamos
neste momento, apresentar para vocês, como exemplo, um caderno de estudos. Este caderno é o caderno que nós tiramos, vocês observem aqui, o componente curricular é biologia, o nível é etapa de ensino médio, a série e o ano terceiro ano. Esse caderno foi organizado em 2019, ano passado, e diz respeito à unidade 1. Então, para cada unidade há um caderno, como nós explicamos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como esse caderno foi organizado. E aqui, ó, vocês observam o nome da professora. Aí foram as professoras Manuela Cereja e a Sabrina Araújo. E as assessores pedagógicos da série ano passado, do terceiro ano, era eu, Elândia Feitosa Milon, e a assessora Carolina de Souza Oliveira. Seguindo aqui, vocês encontraram a ficha técnica, mostra o nome dos secretários, subsecretários. A apresentação do caderno, vem um texto de apresentação deste caderno, né? Eu vou ler aqui para vocês. Este caderno foi organizado exclusivamente para você, no caso, aluno, como um material a mais de estudo, dentre outros que você dispõe, para aprofundamento dos conteúdos ensinados pelos professores ministrantes a cada componente curricular. Você encontrará também atividades diversificadas para serem desenvolvidas, bem como dicas de referenciais de pesquisa. A finalidade do caderno é incentivar o aprofundamento da aprendizagem e para você verificar o que ainda precisa conhecer. Esperamos que você continue com o desejo cada vez mais intenso em aprender e se preparar para as próximas etapas de formação que vivenciará. Então, bom estudo. Então, esta aqui é a página de apresentação do caderno. Em seguida, vocês encontram um sumário, que foi aquele que eu apresentei há pouco. Aula a aula, vocês observam aí a aula 1, a aula 2, em seguida vem a aula 3, na aula 1 vem o desafio cognitivo, e aí já vem descrevendo em cada aula o conteúdo que será abordado naquela série, naquela unidade. No caso, nós estamos mostrando para vocês o caderno de biologia do terceiro ano, que são esses conteúdos que vocês observam aí na apresentação do caderno. Fala sobre classificação, taxonomia, biodiversidade. E a cada aula tem essa mesma estrutura. Olha, na aula 3, na aula 4, vocês observam a mesma estrutura. Os links, né, de estudo e as atividades complementares e questões preparatórias para os exames, os gabaritos e os referenciais, as referências. Então, vou mostrar aqui, por exemplo, aqui, ó, aula 1. A professora colocou esse desafio cognitivo que leva o aluno a pensar, tentar descobrir, né, antecipadamente o que é que vai ser tratado naquela aula. É um desafio para que você possa pensar, se debruçar sobre essa problemática. O nome já está dizendo, é um desafio que vai levar de você essa percepção, né? Essas são habilidades cognitivas, uma delas é a percepção, a criatividade, a memória, né? E você vai poder desenvolver também habilidades motoras, que você vai pega esse desafio, você responde, escreve, que é uma habilidade também cognitiva, você poder escrever aquilo que você está sendo proposto ali, desafiado a responder. Então, a professora passou o desafio e logo em seguida veio uma pergunta desafiando você a pensar sobre este assunto e a se posicionar a partir do que você sabe previamente sobre aquele conteúdo. E em seguida, você observa que a professora já vai organizando aí por tópicos e subtópicos o conteúdo da aula. Aí a classificação e taxonomia. E aí a professora desenvolve as professoras, né, todo o conteúdo, trazem imagens para ainda exemplificar melhor cada conteúdo ali exposto. Vem outro subtópico e aí continua a apresentação do caderno
até chegar na atividade dinâmica. Estas atividades dinâmicas são 3 para cada aula. Então, aí essa atividade é para que você já leu todo aquele conteúdo, né? E agora você tem oportunidade de verificar o que você já aprendeu já nessas 3 primeiras atividades dinâmicas, propostas a partir daquele conteúdo que foi estudado, que foi apresentado anteriormente na aula 1. Em seguida, você tem as atividades, temas para discussão e interação. É interessante isso aí porque, de repente, até numa aula assíncrona, o professor presencial pode utilizar, junto com os alunos, o caderno e formar grupos. Pode ser na aula assíncrona, pode ser antes do início da aula, antes das 19 horas. Vocês já podem começar a pensar, discutir, interagir sobre esse tema que está sendo proposto, que tem a ver com a aula do dia, que a professora vai dar naquele momento, naquele dia específico. E aí, olha, vem a aula 2, a mesma coisa, desafio cognitivo, aí no caso ela vai trabalhar sobre vírus, vai apresentar todo o conteúdo, as imagens. Olha aí, vocês estão vendo aí a apresentação do conteúdo. Novamente, atividades dinâmicas, são 3 atividades dinâmicas, relacionadas agora ao conteúdo que a professora está apresentando, que é vírus. A aula 3 também, olha, outro desafio cognitivo que vai te levar a pensar, a descobrir, a analisar, a perceber o que está sendo proposto aí nessa imagem e que vai te levar a uma resposta, que, logicamente, uma resposta que tem a ver com o conteúdo. Então, você está sendo desafiado aí. A professora, novamente, ela apresenta todo o conteúdo da aula 3, até chegar, no caso aqui, essa unidade, são 4 aulas. Chegar na aula 4. Aí já passamos da aula 4, né, que é a atividade para discussão e interação também, que eu já mostrei para vocês ainda há pouco. Ah, tá aí, atividade, a aula 4, novamente desafio do dia. Aí a professora vai fazer uma revisão, que a aula 4 aí é a aula de revisão. Lembra que nós temos, todas as unidades, nós temos a aula 1, a aula 2, a aula 3, e uma das aulas é a aula de revisão, porque logo em seguida os alunos farão a avaliação. Então, essa aula 4 aqui é a aula de revisão. E também, após a aula de revisão, que no caso aqui é a aula 4, depende do componente da carga horária, quantidade de aulas no caderno. Logo em seguida, vocês encontrarão, deixa eu passar aqui, a atividades dinâmicas. E as atividades, temas para discussão também. Aí os links que eu falei de sites de estudo, onde vocês poderão pesquisar na internet, mas em outras fontes sobre estes assuntos que as professoras colocaram aí no caderno, que tem a ver com a estrutura curricular do componente. E aí as atividades complementares. Para cada unidade, são apresentadas 5 atividades complementares. Além daquelas atividades dinâmicas, vocês se deparam ainda com mais esse material para que vocês sejam mais ainda desafiados cognitivamente a entender, a interpretar, a buscar as respostas, se vocês realmente aprenderam, memorizaram, conseguiram compreender o que foi ensinado nas diversas aulas que foram ministradas da unidade 1, no caso aqui de biologia. E além disso, também o caderno traz questões preparatórias para os exames vestibulares. Então, vocês vão encontrar 20 questões preparatórias. Essas questões, elas têm por objetivo mostrar a vocês como são organizados essas questões de avaliação externa, tanto do Enem quanto
do SAEB, do SADEAN. E aí você tem uma diversidade de questões. Olha, vocês estão vendo que são várias. São 20 questões ao todo. O aluno vai ter a oportunidade, além das atividades dinâmicas, as atividades complementares, agora ele tem a oportunidade também de conhecer atividades que são realizadas, propostas em avaliações externas. E aí, para os gabaritos, para cada aula, vem o gabarito. Por exemplo, aula 1, gabarito do desafio da aula 1, do desafio da aula 2, do desafio da aula 3, desafio da aula 4. Atividades complementares, também vocês encontram aí o gabarito. E também para as questões preparatórias para os exames. E aqui as referências, onde as professoras pesquisaram para apresentar este caderno a vocês. Agora, uma coisa muito interessante é aqui, esse gabarito, ele só deve ser consultado, quando realmente o aluno estudar aquele conteúdo, né? Ele percebeu o que ele aprendeu. Não deve simplesmente, sei que tem gabarito e agora eu vou procurar rapidinho verificar ali a resposta. Eu não sei, de repente está lá o exercício, eu não sei e agora eu vou buscar o gabarito para eu responder. Não vamos fazer assim, vamos incentivar os alunos, lembra que são desafios cognitivos, metacognitivos, que nós vamos explicar daqui a pouco, onde o aluno ele precisa ler, precisa entender, precisa aprender aquele conteúdo, e aí sim, ele vai poder, depois que ele responder todas as questões, desde das atividades ali dinâmicas, das atividades complementares, dos exames, aí ele pode buscar ali no final do caderno o gabarito, os gabaritos, né, das várias atividades. E aí vocês observam, professores presenciais, que este caderno, ele está organizado aula a aula. De repente, aconteceu também de vocês perderem a primeira aula por questões de sinal, de queda de sinal, ou mesmo problemas técnicos que acontecem em cada sala de aula. Você ter a disponibilidade de pegar o caderno, porque o caderno, ele corresponde à aula do dia. A aula que o professor está ministrando é aquele conteúdo, são atividades semelhantes que ele está propondo na aula, síncrona, né? A aula que está sendo transmitida ao vivo. Então, é um material muito importante, que ele não pode ser deixado de lado, ele precisa ser usado. Seria interessante realmente que os alunos pudessem ter esse caderno para acompanhar as aulas. A gente vai dar aqui algumas dicas, algumas orientações de como os alunos poderão ter acesso ao caderno. E você, professor presencial, também, como muitos de vocês não são especialistas naquele componente curricular, nem todos são especialistas, por exemplo, em biologia. Então, você tem ali um conteúdo a mais para estudar na hora que o professor ministrante estiver passando o conteúdo e que for a hora da DLI, você também tem a oportunidade de orientar o aluno, tirar alguma dúvida, porque você também já leu o conteúdo antecipadamente. Então, o caderno, nós vamos dar algumas dicas para vocês de como compartilhar este caderno com os estudantes, com os alunos. É importante que você saiba os caminhos, os canais de como conseguir este caderno. Então, o primeiro passo qual é? É você solicitar, o CME Atende, que é o técnico que envia todos os documentos, tanto via IPTV quanto e-mail, ele vai compartilhar o caderno, o CAC, daquela unidade que está sendo ministrada. E aí você, professor presencial,
né, vai baixar esse caderno via IPTV ou e-mail, que é o e-mail da turma. E aí você poderá, professor presencial, disponibilizar esse caderno para os alunos da seguinte maneira. Nós vamos dar aqui algumas sugestões. Primeiro, você vai baixar esse documento, né? Você vai salvar na máquina. Volta um pouquinho a cartela anterior. Isso. Você vai salvar esse documento, né, no seu computador, para que você abra uma pasta, por exemplo, uma sugestão, né? Vocês devem fazer isso já, eu acredito, abrir pasta por pasta para cada componente curricular, e ali você abre dentro daquela pasta do componente biologia, por exemplo, você cria outra pasta chamada CAC, e ali você vai baixar os cadernos. Então, primeiro passo é baixar este documento via IPTV ou e-mail. Em seguida, você pode compartilhar o documento com os educandos por meio de pendrive, por exemplo. A melhor maneira que eu tenho é salvar no pendrive e compartilhar com os alunos que também têm computador. Se o seu aluno tiver computador, você pode compartilhar esse material através do pendrive. De repente, na escola também, se eles tiverem acesso à sala de informática, onde há vários computadores, também pode salvar ali. É uma sugestão, cada escola tem a sua organização em relação ao uso desses materiais, ou se o próprio aluno tiver o seu computador, tudo bem. Mas se ele não tiver o computador, nós temos outras sugestões. Aí você pode também, uma outra sugestão, não é imposição, são sugestões de viabilizar o acesso dos alunos a este material de estudo. Aí você pode criar um grupo no WhatsApp, né, e compartilhar o grupo da sua sala, por exemplo. Você, professor, cria o grupo da turma. Quem tiver acesso à internet, né, baixa aí esse aplicativo aí do WhatsApp, e aí você pode criar esse grupo e compartilhar, baixar esse documento também para o seu computador, e compartilhar com os alunos via WhatsApp. Eu acredito que a maioria, ou quase todos, sabem fazer esse processo. E também uma outra maneira, você pode compartilhar o CAC aos e-mails dos educandos, caso eles tenham este e-mail, né? Então, professora, não tem nenhuma dessa possibilidade, não tem internet, eles não têm computador, é difícil conseguir. Bom, a minha sugestão, então, é que os alunos possam fotografar. Você abre lá no seu computador, na televisão, antes de começar a aula, e pede para os alunos fotografarem página a página do caderno, eles vão ter daquela unidade. Assim, é uma forma também dos alunos acompanharem a aula do professor ministrante e ter um material de estudo a mais daquele que já é compartilhado para você presencial, através dos planos de estudo e através de todo o material que é disponibilizado para você, e nesse caso aí o caderno especificamente para o aluno. E aí nós vamos também dar sugestões de estratégias de utilização do caderno. Como eu vou poder, né? Como o aluno vai poder utilizar esse caderno de fato. Aí nós estamos propondo estratégia cognitiva, que são, eu vou ler para vocês, a gente vai explicar, são tempos, momentos pertinentes, em casa ou no ócio produtivo, realizar ou produzir resumos sobre os conteúdos ou fazer anotações que fortaleçam e aprofundem os conhecimentos dos discentes. É uma estratégia de organização e memória. Então, essa estratégia cognitiva permite ao aluno, no tempo que ele, no caso, ele tendo esse material em mãos, ele pode utilizar tanto no momento da aula, ou ele pode utilizar em casa, ele pode utilizar, no caso, se ele estiver trabalhando, pode levar um tempinho que tiver de folga, pode dar uma lida, ele pode realizar as atividades, ele pode fazer anotações, porque isso são estratégias cognitivas, que levam o aluno a perceber, a memorizar, a escrever, a pensar, a refletir
sobre o conhecimento que ele está adquirindo naquele momento. Então, são estratégias de organização desse conhecimento. Ele vai fazer. Eu, por exemplo, eu gosto de ler, uma estratégia minha cognitiva, ler um texto, leio a primeira vez, sublinho, leio a segunda vez, faço anotações ali ao lado do texto. São estratégias minhas cognitivas de como perceber melhor este texto, de como compreender melhor o texto e de como eu posso utilizar esse mesmo texto em outras situações adversas da minha vida que vai me subsidiar o meu trabalho, subsidiar o meu dia a dia a partir daquele conhecimento ali adquirido. Além das estratégias cognitivas, o aluno também pode desenvolver estratégia metacognitiva. Nossa, professora, o que é isso? Estratégia metacognitiva. Então, aí significa estar relacionada ao aprender a aprender, através de atitude, de predisposição, de postura ativa do aprendiz, decisão de agir, de apropriação do conteúdo, saber fazer, aproximar-se do domínio do conhecimento. Isso relacionado a articulações que o CAC pode oferecer. Então, nessa estratégia metacognitiva é o que o aluno vai fazer, a atitude dele, a postura que ele vai ter diante desse conhecimento. O que eu vou fazer com esse conhecimento? Eu já adquiri esse conhecimento, né, através da estratégia cognitiva, agora eu vou além muito mais, é metacognitivo, eu vou além do só estar lendo aquele conteúdo. O que eu vou fazer com esse conteúdo? É a decisão, né? É se apropriar mesmo desse conteúdo, é ser criativo em cima desse conteúdo, é saber usar esse conteúdo, é oferecer também, ensinar, de repente isso é uma estratégia metacognitiva. O meu colega tem dificuldade, por exemplo, em matemática, mas eu, dentro da minha estratégia cognitiva, eu já aprendi, já compreendi aquele conteúdo. Então, de repente, eu vou ensinar o meu colega, eu vou ajudá-lo, fazer uma mentoria na sala de aula para os meus outros colegas. Isso é uma estratégia metacognitiva. Então, você vai saber utilizar, agir, se posicionar diante desse conteúdo que está sendo ali posto a você. Então, são estratégias de como usar, de como se apropriar deste conteúdo. Não é simplesmente um material para ler apenas. Eu vou pegar o material aqui, eu vou ler, de repente eu vou só fazer uns exercícios aqui, umas atividades estão sendo propostas. Não, é procurar ir além, buscar naquele site, naqueles links lá que foi proposto, outras fontes onde eu posso me apropriar ainda mais daquele conteúdo, uma vez que em determinados locais tem dificuldade de acesso a outras fontes de estudos, né, como livros e outras fontes de estudo. Então, o caderno ele vai servir para isso, é algo a mais que vai complementar aquilo que o professor ministrante já está ensinando aula a aula para nossos alunos. Então, prosseguindo aí nas estratégias de utilização do CAC, então, quando for pertinente, né, poderá ser momentos antes da transmissão, por exemplo, são aqui algumas sugestões. Você, professor presencial, você poderá formar grupos de estudo para a leitura do CAC, por exemplo, né, como nós falamos ainda há pouco, dentro daquelas atividades dinâmicas de interatividade ali, está sendo proposto, você pode ler. O aluno, antes mesmo de o professor entrar no ar, ele já vai saber qual é o conteúdo, o que vai ser tratado em cada tópico, em cada subtópico, para que o aluno, ao se deparar com aquela aula, o professor ministrante, ele já tenha um prévio conhecimento daquilo que será transmitido, daquilo que será ensinado. Então, essas estratégias poderão, então, propiciar autonomia aos educandos nos seus estudos, né? Como também os instigar a iniciar processos de pesquisa, auxiliando-os no fortalecimento das aprendizagens à luz
dos conteúdos propostos nas aulas, porque o aluno qual é a estratégia metacognitiva, ele vai além, ele vai buscar pesquisar, ele vai buscar fortalecer também, através de outros meios, os conteúdos que ele está aprendendo ali naquela aula, naquele dia que está sendo passado, está sendo transmitido. Então, essas são as nossas orientações em relação ao uso do CAC. Também, se você tiver dúvida sobre este assunto ou sobre qualquer outro assunto, você vai entrar em contato com o e-mail da assessoria pedagógica. Então, você poderá entrar em contato, que é a assessoria pedagógica. Pode colocar aí na cartela, só para os presenciais, isso, assessoriapedagógica@seduc.net. Quem ainda não tem esse e-mail, anote, guarde direitinho, porque esse é o contato que você tem com nós, assessores pedagógicos. Nós gostaríamos que vocês solicitassem a vez, para que pudéssemos também conhecer as turmas, os professores que estão aí assistindo a jornada. É tão bom quando vocês pedem a vez, a gente pode, deste lado daqui, conhecê-los, né? Ver o rosto de vocês, ver a sala onde vocês estão reunidos. Então, peçam a vez, a gente sempre incentiva mesmo que não seja, se você não tiver uma dúvida, mas você quer contribuir de alguma maneira, trazer alguma mensagem, peça a vez, esse é o momento, aproveitem, né, para tirar as dúvidas e também para contribuir. Nós gostaríamos de ouvi-los e também a participação de vocês aí no chat. Temos alguma turma para interagir? Se não, vamos ver as perguntas no chat. Ellen, por favor. Presidente Figueiredo, EJA, a partir de quando esses cadernos estarão disponíveis para os professores? Então, os cadernos, eles vão estar disponíveis a partir do momento que for enviado os documentos via IPTV e via e-mail, principalmente via IPTV nesse momento. Então, vocês vão receber, já a partir, eu acredito, de amanhã, o material, a partir de hoje ou de amanhã, vocês receberão já os materiais disponibilizados via IPTV, principalmente nesse primeiro momento, mas também via e-mail. Então, assim que o CME atende, acredito que a partir de amanhã, ou mesmo na segunda-feira, vocês já devem estar recebendo esse material. Eles vão junto com os outros documentos, né? O plano de aula, ele está lá junto por unidade, né? Porque como ele é grande, a gente vai enviando muitas vezes por partes, ok? Isso. Tem mais alguma outra pergunta? Temos Manacapuru 121. Sim, muito bom, mas só que não temos papéis para imprimir esses cadernos, porque já usamos os papéis da Secretaria da Escola. Bom, não precisa, professor, imprimir o caderno. Se você não tem impressora, se você não tem papel para fazer impressão, não é necessário fazer impressão. Hoje em dia nós estamos trabalhando, né, num meio que trabalha com a tecnologia. Então, vamos usar essa ferramenta que nós estamos em constante acesso. Então, se você não tem a impressora, não tem papel, como nós incentivamos para você? Você vai baixar esse documento para o seu computador, você pode disponibilizar este documento através do pendrive, através do celular para os alunos, né? Você pode passar também para os e-mails dos alunos. Então, não é necessário, hoje em dia, até mesmo pelo meio que nós utilizamos aqui no Centro de Mídia, baixar e estar imprimindo os documentos. Então, use a tecnologia para disponibilizar e baixar esse material, para você ter acesso e também o aluno ter acesso. É isso aí. Sobre a questão dos e-mails dos alunos, é importante deixar claro que o aluno, a partir do momento que ele tem um celular, ele geralmente tem uma conta de e-mail, né? Se ele tem um WhatsApp, ele necessita de uma conta de e-mail. Então, esse e-mail do aluno, ele pode ser utilizado. Você manda para o e-mail dele e ele consegue baixar o documento no próprio celular, né? A gente já
foi em algumas salas, aí a gente sabe que a maioria dos alunos tem lá o seu celular, muitos têm jogos e outros aplicativos, assim como eles usam esses outros aplicativos, eles também poderão baixar esse documento e ter ele em mãos, né? Então, essa questão do e-mail dos alunos, ele não é um problema, é até uma forma mais acessível de ter o caderno, né? Porque o aluno vai estar com o celular ali sempre à mão, então ele vai estar com esse caderno ali também sempre à mão, né? Impresso, às vezes o aluno pode deixar em algum lugar, esquecer em casa, mas a gente sabe que o celular está sempre ali colado com eles, né? Então, se a gente puder disponibilizar esse documento no celular deles, aí eu acho que vai ter uma eficiência melhor, né? Vai ser bem mais fácil, mais prático para os alunos acessarem a todo momento. A gente nota, por exemplo, que eles nas aulas eles tiram foto das cartelas, né? Então, que o professor possa utilizar o celular do aluno como essa ferramenta também para aprendizagem, né? De maneira eficaz, eficiente. Até porque eu acho que até ficaria até inviável para você fazer impressão, como o caderno tem que estar na mão, né? Estar com acesso ali o aluno ter esse caderno, fica difícil você fazer impressão do caderno para cada aluno da sua turma. Se naquela turma tiverem, sei lá, 20 alunos, como fazer a impressão disso? É até inviável. Então, a melhor maneira é o uso da tecnologia, disponibilizar através do e-mail ou mesmo através do WhatsApp ou de pendrive, ele pode salvar e ter acesso através da tecnologia esse material. O nosso objetivo é geralmente a questão do alcance, né? Porque a gente sabe que o livro didático, muitas vezes, algumas comunidades ele tem dificuldade de chegar, demora demais. Então, via IPTV, a gente tem certeza de que a maioria dessas comunidades são alcançadas, entende? E se o aluno não tem um computador, o professor também pode ali disponibilizar para que os alunos possam consultar em um computador da própria escola, não é, sei lá, numa biblioteca ou num outro lugar que tenha um computador ali disponível para que o aluno possa ler esse conteúdo. Como a professora Lândia falou, isso é uma ferramenta importante, é uma ferramenta que pode ser usada antes, durante e depois das aulas, né? Então, a gente pede que o professor encontre a melhor maneira, a maneira mais viável de disponibilizar esse documento e que ele seja realmente utilizado, né? Porque a gente vê que os nossos professores aí, como a professora Lândia mostrou, fizeram um trabalho bem bacana, né? Tiveram todo o trabalho de organizar todo esse material, de colocar imagens ali, ou seja, é um material, uma ferramenta que é bem trabalhosa de ser feita, então a gente espera aí que o professor dê essa força aí na hora da utilização, que ele possa realmente ser utilizado por nossos alunos. Aí a gente viu as estratégias com a professora Lândia, a gente espera que tenha ficado claro. E nós estamos aqui esperando as perguntas de vocês, as contribuições, né? E caso hajam dúvidas ainda sobre a utilização do caderno, vocês podem também falar com a gente diariamente durante as aulas no chat. A gente está sempre ali, né? CME PEDAG, o assessor da série está sempre ali. Qualquer dúvida sobre o CAC, pergunte. E a gente está ali para responder. E aí, tem mais perguntas? Temos agora Rio Preto da Eva 1. Olá, professoras, boa tarde. Visto que as aulas já iniciarão semana que vem, a dúvida que surgiu receberemos os CACs de cada componente curricular? Todos de uma vez, professora? Professora Yasmin Ximena. Ximena, né? Não, professora, você vai receber por unidade e por componente. Então, no caso, por exemplo, se o primeiro componente da série que você vai acompanhar, eu não sei qual é a sua série, mas vamos supor que seja o primeiro ano do ensino médio. Então, no primeiro ano do ensino médio, eu não me recordo agora, vamos ao terceiro ano do ensino médio, que eu sei bem. O componente é educação física. Então, qual é o caderno que será enviado junto com os outros materiais? É o caderno da unidade 1. Só esse por enquanto. Quando o professor tiver para terminar a unidade 2, aí vai ser enviado o caderno da unidade 2. E assim da unidade 3 e da unidade 4. Então, eles não vão todos de uma vez. Eles serão enviados por unidade, assim como vocês recebem os demais documentos. Quando o professor termina uma unidade, o CME atende, envia a aula do dia daquela unidade, da próxima unidade, e assim acontece também com o caderno, por unidade, que vocês receberão este caderno. Mais alguma pergunta? Uma pergunta de Manaquiri 32. O CAC é para todas as turmas?
Sim, mas dependendo da turma. Todas as turmas, desde do ensino fundamental, ensino médio e EJA, Educação de Jovens e Adultos, todos recebem um caderno. Obviamente que cada caderno corresponde àquela série, aquele componente curricular daquela série que se destina ao nível ou à modalidade de estudo, mas todos no nível ou modalidade de ensino recebem sim o caderno. Médio, EJA, fundamental, cada qual com o seu caderno, né? Isso. Cada um vai receber de acordo com a sua série. Mais alguma? Não temos a participação de nenhuma turma aí também? Poxa, professores, participem, nós estamos aqui esperando que vocês peçam a vez, nem que seja para dar um boa tarde. Oi, professora, boa tarde, nós estamos aqui do outro lado, ouvindo vocês. Então, peçam uma vez aí, não fiquem tímidos. Peçam uma vez, nem que seja para dar uma boa tarde aqui para a gente. Ter alguém do outro lado para a gente poder conversar ou conhecê-los mesmo. Não tenham, fiquem intimidados por não responder alguma das nossas perguntas, mas peçam pelo menos para dar uma boa tarde. Tem alguma turma? Tem pergunta. Manacapuru, né? 97. Leia aí, Ellen, por favor. E nas áreas que não pega, acho que é internet, né? Como o aluno vai acessar o e-mail? Aqui, por exemplo, não pega. Bom, nós temos uma sugestão que já acontece, na verdade, vocês já fazem isso. Então, se realmente vocês não têm condições de baixar esse caderno, de compartilhar via internet com os alunos, vocês têm... Não, acho que para baixar vocês devem ter, né? Porque vocês baixam material que vai via IPTV. Isso aí vocês conseguem. Porque não depende da internet, vai via IPTV, aí vocês conseguem baixar. Então, aí você pode disponibilizar, pode pedir para os alunos tirarem foto do caderno. Você abre o caderno que você baixou lá na tela da TV e pede para os meninos tirarem foto. De alguma maneira, eles devem ter acesso a esse caderno. A impressão também não é proibida, né, professora? Se Sim, conseguir claro, de alguma forma e disponibilizar, se os alunos pelo menos quiserem, uma impressão, né? Uma impressão para que os alunos tenham acesso ali sempre que precisar, ou antes da aula, ou depois, ou se os alunos, né, quiserem fazer isso também, o importante aí é verificar as possibilidades de cada região, né, e tentar fazer a melhor. Exatamente. Presidente Figueiredo 47, gostaria de saber se o caderno será enviado para o nosso e-mail institucional ou para o nosso e-mail pessoal. Eles são enviados pelo e-mail, mas também são enviados pelo IPTV, ou seja, se você não conseguir acessar esse material pelo e-mail, você fique atento ao IPTV, que nos horários destinados ao envio de material, ele será enviado. Quanto ao envio de material, a gente tem um grupo criado com os logins das turmas aí que são... É institucional, né? Ou seja, é um e-mail institucional, né? Um grupo, por exemplo, do ensino fundamental, ele tem um grupo com todos os logins da turma e esse material ele geralmente é enviado para esse endereço de e-mail. O e-mail é sempre um e-mail institucional. Nós evitamos enviar materiais para e-mails pessoais. Então, é o e-mail da turma, né? O nome da turma, por exemplo, Presidente Figueiredo 47, @seducam.pro.br. Então, esse, no caso, é o e-mail desta turma, assim como são das demais. Então, o nome da turma, o login da turma e o endereço aqui da SEDUC. Esse é e-mail padrão para envio de material, né? Isso, é o e-mail institucional. Mais alguma pergunta? Bom, então nós queremos aqui agradecer a participação das turmas, tanto no chat quanto pedindo a vez. Foi muito bom conhecê-los. Amanhã nós temos ainda mais um dia de jornada pedagógica, o nosso último dia da jornada pedagógica. Então, chame os outros colegas. Gente, vamos lá participar. Esse momento é tão precioso, porque depois que começam as aulas, nós vamos ter alguns momentos de atividade pedagógica com vocês, mas
esse momento da jornada ele é muito especial, porque nós tiramos uma tarde, um tempo maior para conversarmos com vocês. Então, nós queremos agradecer a participação das turmas hoje à tarde, e tanto no chat quanto pedindo a vez. E desejamos a todos um excelente ano letivo. Obrigada, professores. Boa tarde a todos.